Olá, família de Deus, tudo bem? Graça e paz a todos e todas. Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que é extremamente importante para nós nesses dias, principalmente, porque o assunto no qual eu vou me referir sempre está retornando, indo e vindo nos meios cristãos, na igreja. E é o assunto do jejum. O jejum sempre foi uma atividade espiritual da igreja. O jejum sempre foi uma ação de vida prática dos servos e das servas de Deus. Portanto, não vamos desmerecer nem desprezar jamais esta prática espiritual como algo fundamental da vida dos homens e das mulheres de Deus. Mas hoje eu quero começar a tratar com vocês um pouco mais sobre o assunto do jejum. E hoje eu quero abordar o principal texto sobre ele na Escritura. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, esse texto que eu vou usar aqui agora, de Isaías capítulo 58, é o principal texto sobre o jejum na Escritura. Por quê? Porque ele vai nos revelar os princípios pelos quais se deve fazer jejum. E mais ainda, ele vai nos revelar quais são as motivações, ou seja, aquilo que pode levar uma pessoa a jejuar. E vou mais profundamente ainda. Isaías 58 revela qual é o tipo de jejum, qual é o tipo de motivação para o jejum e o que pode levar você a jejuar, que fará com que Deus, o Eterno, escute o seu jejum, receba o seu jejum e responda o seu jejum. O texto não é longo, eu vou tentar ser muito rápido aqui para não tomar muito o seu tempo. Vamos ler na versão King James atualizada. Isaías 58, a partir do versículo 1. Deus fala através do profeta Isaías e também fala com ele, para que ele fale ao povo. Grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas, levanta a tua voz como um chofar, uma trombeta, e faze ver ao povo a sua própria transgressão. Mostra à casa de Jacó, portanto ao povo de Deus, o seu pecado. Deus está chamando o profeta para e comissionando o profeta a uma função. E a função prioritária agora do profeta é dizer ao povo de Deus que eles estão, ou melhor, revelar e expor ao povo de Deus os próprios pecados deles. Versículo 2 segue dizendo: pois ainda assim, este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formassem uma nação que faz o que é direito e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxime dele. Deus está dizendo, olha, eles estão tentando, com suas ações, fazer parecer que eles realmente são uma nação de pessoas espirituais, de que está me buscando e de que realmente quer fazer a coisa certa e por isso estão me pedindo para que eu responda na vida deles. E questionam esta mesma nação que tenta parecer boa aos olhos de Deus e questionam: por que jejuamos regularmente se tu não reparas? Temos mortificado e humilhado sobremaneira as nossas almas e tu não tomas conhecimento de tudo isso? Eles perguntando a Deus.
E Deus vai responder. A razão está em que, no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também exploram os vossos trabalhadores. Vocês fazem jejum e com o jejum vocês estão querendo chamar a minha atenção. Estão dizendo, olha, nós estamos jejuando, afligindo a nossa carne, mas o Senhor não está ouvindo. Por que o Senhor não está ouvindo? E Deus começa a dizer que o problema está na motivação. Eles fazem jejum, mas de cara eles estão jejuando e ao mesmo tempo buscando seus próprios desejos, buscando seus próprios negócios. A vontade de Deus não está em primeiro lugar. O que está em primeiro lugar é a própria vontade deles, são o desejo deles, os negócios deles, e ainda mais são péssimos patrões, aqueles que têm empregados. Ora, o motivo, diz Deus, está em que o vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos e outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar desse modo e ainda espereis que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Ora, vocês estão jejuando por causa de que acaba o jejum, tem um motivo. E esse motivo leva sempre finaliza esse jejum em uma discussão, em uma rixa, em uma confusão, em uma briga. Você está jejuando para confusão? Você está jejuando para separar pessoas? Você está jejuando para brigar uns com os outros? Você está jejuando para ter razão contra o outro irmão? Você está jejuando para que a tua razão prevaleça? Você está jejuando para que eu te responda, sendo que o motivo e o fim desse jejum está sempre motivado e termina em confusão? Você acha que Deus vai responder um jejum em que o motivo dele busca separação, confusão, rixa, discórdia, dissensão, desarmonia, afastamento dos irmãos, que abandona a comunhão uns dos outros? Que jejum é esse? E Deus continua, porventura foi esse o jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça com o junco no brejo e se deite sobre pano de saco e cinzas em sinal de grande lamento. Quer dizer, essas demonstrações visíveis de humildade, de alto sacrifício. Ora, é isso que chamas jejum e dia agradável a Yahvé? Você está chamando o que você faz de jejum? E Deus continua falando, não, nada disso. O jejum que desejo não é este, que te libertes das amarras da malignidade, deste ser maligno, deste ser maldoso, deste ser ruim e da injustiça. Você acha que quando você deseja que a tua vontade, o teu desejo prevaleça sobre o outro, você fez alguma justiça? Que desfaças as ataduras da opressão, que ponhas em liberdade os oprimidos, que despedaces todo jugo? Não é. O jejum não é para libertar a si mesmo, você mesmo, e aos outros que estão em opressão. Ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu e sem teto que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo? Porventura, não é fazer ação social, não é fazer obra social. Aqui é obra social. Aqui é uma ação que a gente vê que as ONGs, muitas ONGs e organizações sociais e igrejas que trabalham com o social têm feito. Deus disse, eu quero o jejum que você faz, precisa
olhar para o necessitado, para o desamparado, para o aflito. Quando fizeres assim, diz o Senhor, então a tua luz resplandecerá como a alvorada, e prontamente surgirá a tua cura, a tua retidão caminhará diante de ti, e a glória de Yahvé guardará a tua retaguarda. Assim, clamarás a Yahvé, e ele te atenderá. Gritarás por socorro, e o Eterno te responderá: eis-me aqui. Mas isto se afastares do meio de ti o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores. Outra versão diz o dedo que aponta, porque você só está a pessoa que só aponta a culpa dos outros, a pessoa que só transfere a culpa para os outros. Todos estão errados, menos ele, menos ela. Todos estão em pecado, menos ele, menos ela. Quando você tirar esse dedo acusador da vida dos outros, quando você calar a sua língua que só acusa, que só diz coisas negativas sobre o outro, sobre o irmão, sobre as outras pessoas, você é o único certo, você é a única correta, de tal maneira que mais ninguém tem razão. Vejam como o Senhor é enfático, é duro na motivação do jejum. Aí ele continua. Yahvé, olha só, ainda no versículo 10, né? Ainda no versículo 9 que eu acabei de ler, tira os gestos acusadores e a falsidade do falar. A falsidade do falar. Às vezes você está falando coisas e concordando com coisas que são falsas. E ele continua: se com renúncia própria beneficiares o que tem fome, buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como um meio-dia. Yahvé será teu guia continuamente e te assegurará a fartura, mesmo em terra árida. Ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. O teu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Será chamado reparador de muros, restaurador de caminhos e moradas. Se vigiares teus pés, a fim de que não profanes o dia do Senhor, no caso, o sábado, né? O dia do culto a Deus, não é? O sábado, para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e chamares delícia o meu sábado, seja o dia de culto a Deus, é uma delícia, é um prazer. Você não pode deixar o dia de culto a Deus por qualquer coisa, você não pode fazer os seus desejos. Deus está dizendo, há um dia separado para Deus. Pelo menos aqui é o texto que nós estamos lidando. E você achar que esse dia é honroso, é santo, é o dia do eterno. E se você dignificar este dia, deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o bem que deseja e de fazer irrefletidamente, você não pode ser uma pessoa irresponsável. Então, encontrarás no Senhor a tua grande alegria, e eu farei com que cavalgue nos altos da terra e te banqueteis com a herança de Jacó teu pai, porquanto a boca de Yahvé o disse. Todo este capítulo 58 trata de um único assunto, um motivo para você jejuar de tal maneira que Deus responda. Você não vê aqui que teus desejos pessoais, que perguntas inconsequentes, que questões que trazem rixas, discussões, brigas, afastamentos, que destruição do outro, que rejeição do outro, ou coisas semelhantes a estas, sejam motivos para o jejum. Obrigado por sua paciência.
voltaremos a esse assunto. E aí veremos outros pontos, se Deus assim o permitir, sobre o jejum que agrada a Deus. O Senhor te abençoe, te dê verdadeiro entendimento, revele a Escritura no teu coração, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique em paz.